Você já estava estudando gráfico? Não, ou... eu tava fazendo teste, assim, como eu comecei, primeiro eu não lia nem livro de análise de nada e nem voltado especificamente para mercado. Eram aqueles livros de Investidor Inteligente, Faça Fortuna com Ações, que são os livros clássicos e que me fizeram ter o primeiro contato. Sobre do que realmente fazer. Exatamente, aí eu entrava lá, eu pegava e falava assim, bom, tá acontecendo isso, ó, com análise fundamentalista, né? Falei, deixa eu ver como que é um gráfico dessa ação. Em vez de simplesmente comprar pelo um home broker e não olhar nada, só olhar o preço, né? Então eu tinha o preço, tinha a análise, eu entrava no gráfico e por curiosidade, eu fui olhando. Daí eu falei, bom, nessa situação ele faz isso, nessa situação ele faz aquilo. Aí eu fui descobrir que existia análise técnica. Eu não sabia. Foi no teste. Vai lá, põe a cara e vai, sabe? E aí... Mas antes de você começar a operar dólar. Antes de começar a operar dólar, com ações ainda. E aí o mundo se abre com a análise técnica. Exatamente, porque daí eu conseguia... Eu já tava tendo resultados bons sem entender nada nas ações. E aí eu comecei a ver que com a ajuda do gráfico, da análise técnica, eu tinha um ponto certo de entrada que me geraria mais lucro, assim. Eu falei, bom, se eu pegar quando estiver aqui, eu consigo carregar até... certo preço. Até então eu não tinha esses alvos que hoje eu utilizo, a gente vai chegar lá. Mas assim, eu falava, é o ponto que tá tendo alguma possível reversão, que até então eu nem sabia se era uma reversão, se era um pullback, o que tava acontecendo. Mas baseado num preço antigo, eu via uma estatística que eu criei lá e falei, bom, vou entrar aqui. Aí aos poucos, vendo o gráfico, eu fui evoluindo, né? Porque às vezes, tudo bem, os resultados no fim do mês eram positivos, mas em algum momento eu fazia alguma coisa e falava, putz, errei aqui. Tipo, entrei num lugar nada a ver. Aquele compra topo, vende fundo, né? Sempre acontece. E eu falei, bom, só isso não vai funcionar, eu preciso de alguma coisa a mais. Aí descobri os livros, análise técnica e tudo mais. E todo mundo me pergunta muito assim, você teve um mentor, você teve um direcionamento nesse sentido? Infelizmente não, queria ter tido, sabe? Mas no meu caso eu meti a cara mesmo. Então eu pegava o livro que as pessoas me passavam, ou eu... Google, né? Esse livro é bom, esse escritor é bom. Mas você não teve também? Não. Você não acha que isso é bom? Então, hoje em dia, achei maravilhoso. O caminho, né? Viver todo esse processo. Que eu falo pra todo mundo, assim, eu vivi o meu processo com muita intensidade. Muita, em tudo. Então, assim, e óbvio, quando alguém te dá um caminho fácil... Nem sempre você vai seguir, você vai quebrar a cara, né? Você gosta. Inclusive eu li que era pra fazer uma coisa, eu fui lá e inventei de fazer outra, né? Então eu falei, eu vou me testar. Entender, assim, que nem tudo é pra você. Eu acho que a questão do mentor ajuda muito, assim. E eu acho que no nosso caso aqui, nós que somos analistas, a gente acaba sendo referência pra outras pessoas. Não, vocês são demais. Assim. Ou as pessoas acabam colocando a gente nesse lugar de mentor e tal. Mas eu acho que o mais difícil pra quem segue alguém... Eu acho que é entender exatamente a diferença entre ela e aquela pessoa com quem ela está aprendendo. Então, mas aí só pra gente entrar nesse assunto, que é um assunto que eu adoro aqui. O problema... Um assunto que você adora, André, dólar, é isso? Não, também. Não, eu adoro falar sobre dólar, porque é uma coisa que eu não opero bem, então eu sempre... O André sempre fala isso. Eu também duvido, eu também duvido, mas ele me falou logo no começo, eu falei assim, tá bom. Mas o que acontece é que quando você tá muito no início, você acha que você vai fazendo um curso e aprendendo a estratégia de alguém, que aquela estratégia vai servir 100% em você. Isso. E você não é a pessoa que desenvolveu a estratégia. Para mim, qualquer curso que eu faço até hoje, esse curso ou essa estratégia vai servir para olhar e falar, cara, isso eu gostei, ou isso eu não gostei, não vou usar, mas eu vou adaptar aqui ou ali. E aí que vem a necessidade de você ter estudado mais coisas, porque para você adaptar, você precisa ter um campo mais aberto para você falar, por exemplo, a última estratégia que eu montei para mim, eu chamo de contra-ataque. Chega num ponto de suporte, deixa um candle bonito, eu compro com o stop no fundo. Eu vi numa palestra do Alexander Elder, só que ele usa um outro indicador para tomada de decisão e tudo mais, e eu adaptei para minha estratégia. Por quê? Porque eu tenho lá elementos que me ajudam e eu já estudei esses elementos. Então, se o cara vai com essa cabeça de que, poxa vida, não é a estratégia, não é chupar a estratégia do outro, é legal ter alguém para te ajudar no início. Sim, eu acho isso perfeito, mas... Sim, é mais, na verdade, para dar um direcionamento, porque tem umas coisas que podem ser facilitadores no processo, mas o que eu achei muito importante do meu, assim, de ter vivido aquilo, de ter quebrado a cara, já vou contar,
foi isso, a construção do seu operacional.